Se você está aprendendo Power BI agora e quer evoluir nessa ferramenta, me acompanha nesse vídeo que eu vou te passar agora 5 funções DAX que você obrigatoriamente tem que dominar se você quiser evoluir e ser acima da média nessa ferramenta. Então, sem mais delongas, eu vou te passar as 5 funções que eu mais utilizo no meu dia a dia e você provavelmente também vai utilizar muito, tem que dominar elas. Então vamos para a aula, eu vou apresentar aqui o cenário que eu tenho para mostrar para vocês onde eu vou utilizar essas funções. Eu tenho aqui uma tabela bem simples com uma coluna vendedor, valor do produto e a quantidade de vendas. A primeira função que eu vou mostrar para vocês, que é uma função que usa muito mesmo, na verdade são um combo de duas aqui, um bônus já no início. Seria a count e a distinct count. Como funciona então essa função? Eu tenho aqui uma coluna então onde eu tenho os meus vendedores e vamos supor que eu quero saber a contagem desses vendedores. Eu quero que de maneira simples me mostre a quantidade de vendedores. Então como é que eu faço isso? Eu vou criar algumas medidas aqui para mostrar para vocês. Primeiro eu vou inserir então uma nova tabela aqui só para eu separar as minhas medidas conforme eu vou mostrando para vocês. Eu vou aqui inserir dados, também já fica de dica para vocês. E aqui eu vou colocar então medida. E aí eu vou carregar aqui. Reparem que aqui no meu canto direito, então na minha tela, vai abrir uma nova tabela. Só esperem um pouquinho que está carregando. Pronto, criou então uma tabela com o nome de medida. Eu vou aqui dentro dela, então clicar com o botão direito, nova medida. E agora eu vou colocar aqui o nome dela de contagem. Primeiro, então, eu vou mostrar para vocês a soma das contagens de todos os vendedores. Então, a função quote, que a gente vai utilizar. E agora eu vou referenciar a minha tabela onde estão os meus vendedores. Então, é a tabela, que o nome tabela é a tabela mesmo, com vendedores. É a minha última opção aqui, minha última opção. Aí eu vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Pronto, então a minha medida criou aqui e eu vou pegar ela e vou arrastar aqui na minha tela. Ela criou agora um gráfico de barras, mas eu não quero isso. Eu quero um cartão que é mais fácil demonstrar os valores. Então reparem que agora eu tenho 20 colaboradores aqui. É isso que está me dizendo, 20 vendedores na verdade. Né? Só que está repetindo aqui os vendedores. Reparem que tem várias Brunas aqui, Ana, Célia, Clara. E eu não quero isso, porque são as mesmas pessoas. Aqui está dividido por valor do produto. Então, às vezes, dependendo do produto, repete aqui, então, a colaboradora, o vendedor. Eu quero que não repita essas vendedoras. Como que eu faço isso? É bem simples. Em vez de a gente usar o quote aqui, a gente vai usar, então, é o distinct. Tem que escrever certo, senão não vai puxar. Aqui, ó. Essa opção aqui, ó, distinct quote. Eu vou então trocar o quote pela distinct quote, colocar a minha tabela vendedor como estava mesmo, vou dar um Enter aqui, e aí vai carregar e vocês podem ver que já mudou então a quantidade de vendedores que eu tenho aqui referenciado. Seriam 5 então. O resto seriam só repetições. Então essa seria a nossa primeira função, a quote, que seria para fazer uma contagem geral, e a distinct quote, que seria uma contagem sem repetições, que é bem útil e eu uso muito no dia a dia. Aposto que vocês vão usar bastante para tabelas que repetem valores e não poderiam repetir. Então, seria essa a nossa primeira função. Eu vou deixar aqui em cima. Eu vou colocar aqui, só trocar o nome, contagem de vendedores, para ficar para vocês de exemplo. Então, aqui uma dica bônus para vocês, pessoal. Aqui, então, na minha tabela medida que eu criei antes, vai ter essa opção coluna 1 aqui quando eu criei. Para não ficar aqui me atrapalhando, dá para vir aqui e excluir do modelo. Ela vai sair daqui, vai ficar só as minhas contagens para não ficar misturadas as informações aqui. Vou expandir um pouquinho. Agora vamos para a nossa próxima função que eu vou mostrar para vocês, que nada mais é que a função sum. O que essa função faz? Ela literalmente soma, então. Só que eu vou mostrar um segredinho dela aqui, para um exemplo na prática de como usar ela com outros objetivos além de somar. Então, venho aqui, eu venho na medida, criar uma nova medida, criou então a medida, e aqui eu vou colocar soma, então. Soma, e agora eu quero somar, então, a minha quantidade de vendas. Eu quero saber, então, nessa coluna aqui, quantidade de vendas, qual que é o total de vendas que foram realizadas. Então, eu vou colocar aqui sum, e aqui eu vou colocar, então, quantidade. Eu alterei o nome antes, então aqui a minha coluna quantidade. Vou dar um Enter aqui e pronto. Eu vou arrastar aqui também na minha tela a minha soma e vou colocar isso em modelo de cartão que é mais fácil mostrar. Então eu tenho uma quantidade total de vendas de 74 vendas. Legal, tenho essa informação já. Vamos um pouco mais além e eu quero saber também a quantidade total de vendas vezes o valor do produto. Então como que eu faço isso? Eu venho aqui na minha soma e vamos acrescentar mais uns cálculos aqui. Eu vou fazer isso aqui, então, vezes a minha quantidade total, sum, então, a quantidade total do valor do produto, que seria essa opção aqui. Então, eu vou dar um Enter aqui
e me trouxe já um resultado aqui. Ficou então abreviado, que seria basicamente 149 milhões. E agora vamos jogar isso aqui na minha tabela para eu conseguir ver isso de forma separada. Opa, buguei aqui. Vamos jogar isso aqui na minha tabela só para a gente conseguir ver de forma separada por produto. Então seria basicamente esses valores aqui. Seria então a quantidade de vendas vezes o valor do produto. Então seria esse valor aqui. Aqui também já trouxe a soma de todos os valores somados. Então seria basicamente isso o sum aqui, pessoal. Duas formas de utilizar ele, bem simples, bem legal. Uma utilizando vezes aqui para eu conseguir saber então o valor dos produtos vezes a quantidade deles, ou simplesmente somando uma coluna só, que foi aquele primeiro caso lá da quantidade de vendas. Então agora, sem mais delongas, vamos para a nossa próxima função que eu vou mostrar para vocês, que seria a opção divide. Eu vou mostrar para vocês como utilizar ela da forma correta e um segredinho que muita gente não sabe sobre ela. Então eu vim aqui em nova medida novamente. Eu venho aqui nas medidas, na minha tabela medidas, botão direito, nova medida. E primeiro eu vou mostrar para vocês um exemplo que é muito utilizado para fazer uma divisão. Eu não expliquei, mas a função divide, como o nome propriamente já remete, é simplesmente uma função para dividir. Então eu vou colocar aqui, o nome dela é divisão, só para exemplificar. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou basicamente dividir, então, o valor do produto pela quantidade de produto. E como que a gente vai fazer isso? Muita gente faz da seguinte forma. Eu vou pegar, então, aqui sum. Eu vou usar novamente a função sum para referenciar, então, a minha tabela. E eu vou pegar, então, o valor do produto aqui. Vou fechar o meu parênteses. Assim, eu peguei o valor total de todos os meus produtos. E vou dividir, então, pela quantidade de vendas. Então, eu também vou pegar a soma aqui para puxar a minha tabela. E aqui eu vou pegar a quantidade. Vou fechar e agora eu vou dar um Enter. Eu vou pegar a minha divisão que eu fiz aqui e vou jogar aqui para mostrar para vocês. Então, esse cartão aqui, esses 27 mil, está me dizendo então que seria então o valor somado dos valores do meu produto, dividido então pela quantidade total de vendas por produto, então basicamente daria 27 mil. Agora eu vou pegar essa divisão e vou jogar na minha tabela aqui para eu ver isso por produto. E aqui, reparem que aqui está o problema. O que acontece? Nesses casos que tem zero aqui na minha divisão, quando a quantidade de vendas é zero, me dá um valor infinito aqui. Traz um valor nada a ver. E eu não quero isso. Eu quero que o valor fique bonitinho, apresentável aqui, porque fica até confuso. Antes disso, eu vou vir aqui na minha divisão e vou tirar esse geral e vou colocar aqui o número inteiro só para ficar padrão aqui, para não confundir vocês com o ponto e vírgula aqui, para ficar certinho. Então, como que a gente resolve esse problema do infinito aqui para não aparecer? Vamos supor que eu quero zero aqui, beleza? Então, o valor do produto dividido por zero deveria dar zero e não infinito. Então, eu venho aqui na minha medida divisão e em vez de fazer dessa forma aqui, usando a minha barra que representa então divisão, a gente vai fazer diferente. Eu vou vir aqui na frente e vou colocar a minha função divide, pronto, ele já abre parente aqui e o primeiro argumento que ele me pede é o numerador. Já tem aqui então, que é o valor do produto, pode deixar aqui o sum, tabela, o valor do produto, e aqui eu vou tirar então a minha barra que representa a divisão e vou colocar ponto e vírgula. Talvez no de vocês não seja ponto e vírgula, seja só vírgula. Eu coloquei ponto e vírgula porque eu já estou acostumado, mas eu acho que eu vou trocar também para ponto, até para ficar mais prático para quem está assistindo, porque às vezes tem essa confusão. E aqui no final, então, aqui está pedindo o meu dominador, beleza, eu já coloquei. E aqui no final está pedindo lá, como vocês podem ver, o resultado alternativo quando seria outro valor, quando não dá um valor fechado. Então eu vou colocar zero aqui. Opa, tem que fechar parênteses aqui no meu sum também. Vocês podem até ver aqui embaixo que ele já traz uma descrição dessa função. A função safe_divide tem a capacidade de tratar casos de divisão por zero, que seria basicamente os casos que está acontecendo aqui conosco. Então, talvez vocês vão ter casos que vai acontecer isso também. Podem ver então aqui que seria basicamente essa fórmula da função. Então, eu estou dividindo a minha tabela valor do produto pela tabela quantidade e os resultados que não for zero, ele vai me trazer zero e não infinito aqui, como vocês estão vendo aqui. Então, basicamente, seria essa a função e o porquê usar ela seria basicamente isso, para não ter nenhum problema na hora de realizar a divisão e não trazer um valor infinito que vai literalmente bugar o cálculo de vocês. Então, seria isso sobre essa divisão. Antes de a gente ir para as próximas funções, deixa eu divulgar para vocês um curso de Power BI na prática, completo, do básico ao avançado, que o link está na descrição. Eu acredito muito que, como me ajudou, como disponibilizou novas oportunidades, eu acredito que também vai agregar muito na vida de vocês. Então, quem interesse,
mais barato que uma pizza hoje em dia e traz muito mais retorno do que uma. Então o link está na descrição, caso vocês tiverem interesse. Então seria isso. Vamos lá para as próximas funções aqui no Power BI, que seria basicamente a próxima função que eu vou mostrar para vocês, é uma função condicional, que também é muito utilizada, que é a função if. E como que usa ela? Eu vou mostrar aqui para vocês, ela é bem útil, seria basicamente uma condicional, onde eu consigo, então, dependendo do tal valor, dependendo X condição, a gente traz X resultado. É muito útil, então eu vou mostrar aqui para vocês como utilizar ela. Vamos aqui em novas medidas, vou criar uma nova medida. Aqui eu vou colocar o nome condicional. Como que eu vou utilizar essa medida, pessoal? Eu vou primeiro então trazer a função if aqui e como que a gente vai utilizar a lógica dela aqui. Eu vou usar então a minha quantidade de vendas e eu quero trazer o seguinte: se caso a quantidade de vendas for menor ou igual a 2, eu quero que represente o valor baixo, que seria basicamente um alerta dizendo que, opa, a quantidade de vendas está baixa aqui. E como que eu vou fazer isso? Então eu vou trazer a minha tabela ali. Para isso eu vou chamar ela pela função sum aqui, utilizando novamente ela, para vocês verem que essa função é bem útil também. Vou pegar aqui tabela, então, quantidade de vendas, que seria a minha tabela quantidade. Eu vou fechar aqui o parênteses e vou fazer então o sinal de menor igual a 2. Eu vou fechar aqui com ponto e vírgula. E agora eu vou colocar as aspas duplas e colocar baixa aqui. Que então, se for menor ou igual a 2, vai me trazer baixa. Vou fechar o parênteses aqui e vou dar um sinal e vou dar um enter. Só esperar carregar aqui, pronto. Criou então a minha medida. Eu vou arrastar aqui minha tabela para mostrar para vocês. E feito. Olha aqui, ó, condicional, então minha coluna condicional. E agora, então, a quantidade de vendas que for igual a 2 ou menor, no caso aqui eu tenho alguns zeros, então está baixo. Agora, como eu posso melhorar isso aqui? Além, então, da baixa, eu quero a média e a alta. E como que eu posso fazer isso? Eu vou colocar aqui um ponto e vírgula e vou dar um enter aqui e vou dar uns tabs para ficar mais ordenado. Eu prefiro organizar assim, cada um organiza do jeito que quiser, mas eu gosto de usar esse estilo. Eu vou pegar esse if, vou trazer aqui para baixo também. E aqui eu vou colocar outro if, onde eu vou trazer então minha função sum, que também vai trazer a quantidade lá de vendas. Eu vou fechar aqui meu parênteses. E agora eu vou fazer então um menor igual a 4. E vou fechar isso aqui, vou terminar esse parâmetro com ponto e vírgula. E agora eu vou colocar aspas duplas e vou escrever média, que seria basicamente para representar que está dentro da média. Agora então eu vou colocar um ponto e vírgula e eu vou colocar aspas duplas e vou colocar alto aqui, que seria basicamente para o restante então, que for acima de 4, trazer retornando aqui então a quantidade de vendas está alta, está ok, está boa, está legal. E agora eu posso dar um enter, vai carregar então a minha medida e pronto, está feito aqui a minha condicional. Aqui seria basicamente um exemplo de como utilizar ela. Dessa forma aqui então eu consigo ver quem está com baixa quantidade de vendas ou uma alta quantidade de vendas. Eu consigo clicar aqui em cima então na condicional e também fazer um filtro rápido, trazendo a quantidade de vendas altas ou baixas para cima ou para baixo. Aqui a gente consegue então reparar isso aqui. A média ficou aqui embaixo, mas tudo bem. A gente conseguiu o nosso objetivo. Reparem que está tudo certinho aqui, conforme a nossa condicional ali em cima. E esse seria um exemplo de como usar o if. Tem muito mais exemplos que a gente poderia usar, mas seria basicamente isso. E agora vamos lá para o que eu considero a nossa principal função que você tem que dominar no DAX se você quiser ficar realmente bom no Power BI, que seria a função Calculate. Essa função, se tivesse que escolher só uma para aprender, eu ia escolher ela, porque é uma função que eu uso todo dia e se aplica em várias situações. É muito boa mesmo. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como utilizar ela na prática. Eu venho aqui então na minha tabela medidas e eu vou criar uma nova medida com o botão direito. Só vou esperar aqui então. Pronto, criou. Agora eu vou colocar o nome dela de Calculate mesmo, calculate, só para ficar fácil aqui. Agora eu vou chamar então a minha função calculate e agora vai pedir a minha primeira expressão. E o que eu quero aqui com essa função calculate? Eu quero basicamente saber a soma total então da minha quantidade de vendas vezes o valor do produto, só que só os referente à Clara. E como que eu vou fazer isso? Lembram que antes eu criei então a minha função soma aqui
onde deu esse valor aqui, dos 149 milhões, que seria a tabela quantidade de venda vezes o valor do produto. Beleza, eu quero isso aqui, só que só o referente à Clara. E como que a gente pode fazer isso com o Calculate? Então, seria basicamente dessa forma. A primeira expressão aqui, a primeira função, eu chamo Calculate. Depois, então, eu chamo a minha medida soma, que eu criei lá. Aqui, soma, pronto. Vou colocar um ponto e vírgula e vou dar um Enter aqui. E agora eu vou chamar, então, a minha função filter também. Mais um bônus aqui, vou chamar a função filter aqui dentro, mostrar para vocês como se utiliza. E agora está pedindo, então, a minha tabela. Como vocês podem verificar aqui em cima, seria a minha tabela mesmo. Tem que escolher melhor nomes para tabela para fazer os exemplos para vocês. Agora eu vou colocar ponto e vírgula. E dentro dessa tabela eu vou trazer, então, a minha coluna vendedor, que está me pedindo aqui. Então, selecionei e agora eu vou fazer um sinal de igual, abre aspas duplas, pode ser 2 vezes aqui. E agora eu vou colocar, então, Clara aqui, que seria o nome da minha vendedora. Eu vou fechar o parênteses, uma vez e outra vez fechando a minha função Calculate. Agora eu vou dar um Enter aqui. Vocês podem verificar, então. Vou trazer aqui na minha tela. Trouxe em coluna. Eu quero em um cartão, que fica mais fácil. Então, seria basicamente as vendas da minha colaboradora Clara, seria referente, então, a 10 milhões. Agora, só para mostrar para vocês bem rápido aqui, eu poderia trocar. Vamos colocar de outra aqui, só para mostrar para vocês. Vou colocar a Ana ali. Vou dar um Enter e vamos ver quanto que a Ana fez. 22 mil, não seria milhões aqui, 22 mil. Então seria basicamente isso o que a função Calculate traz. Ela me traz então uma agregação de valores ou uma divisão, o que quer que eu precise, qualquer coisa que eu precise, com a condicional que eu quiser. Então seria basicamente uma função de cálculo com filtro embutido. Seria assim, mais ou menos num jeito bem simples de explicar. Caso vocês gostaram do vídeo, foi útil para vocês, agregou conhecimento, por favor, pessoal, considere se inscrever no canal e deixa aquele like, que vai fortalecer muito. Qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, é só deixar nos comentários ali, eu vou responder todo mundo. E seria isso, forte abraço, fiquem bem e até a próxima.